pessoal! O vídeo de hoje é sobre o livro Proibido. Eu li esse livro no Wattpad, que é da autora Tabita Suzuma, da editora Valentina. Esse livro aqui. Eu fiquei curiosa para ler esse livro porque eu vi no canal da Raquel, do Pipoca Musical. Ela comenta em acho que as 10 melhores leituras dela de 2015, eu acho que é isso, eu vou deixar o link aqui no box de informação. E esse livro, ele entra ali acho que é os 10 melhores livros dela, e eu fiquei muito curiosa devido ao tema polêmico que o livro traz, que é sobre o incesto. E eu adoro ler livros polêmicos, né? Eu adoro ler livros que tem um tema, assim, para discussão. Então vamos lá, o livro ele vai contar a história da Maia e do Lokan. A Maia tem 16 para 17 anos e o Lokan 17 para 18 anos. Eles são irmãos biológicos, mesmo pai e mesma mãe, e eles são apaixonados um pelo outro. Então vamos comentar agora sobre a estrutura dessa família. E eles possuem mais 3 irmãos, um com 13 anos, que eu esqueci o nome dele agora, um outro menininho que eu acho que ele deve ter uns 6 anos, não lembro, e uma outra menininha que deve ter uns 5 anos. Então são ali 5 irmãos. O pai os abandonou muito cedo, foi morar com uma outra pessoa, e o motivo pelo qual o pai se separou da mãe é porque a mãe... Sabe aquelas mulheres que têm filhos, mas não tem dom nenhum para ser mãe? Não é nem questão de dom, ela não dá a mínima para os filhos. E o pai já tinha meio que percebido isso, eu acho que tudo ficava nas costas desse pai. Eu acho porque isso não é muito detalhado dentro da história. Então esse pai foi embora. Então assim, ele é um pai que mandava dinheiro, ligava todos os dias, depois ele ligava toda semana, depois ele ligava todos os meses, e depois ele simplesmente desapareceu. Sim, sumiu. Não apareceu mais na vida dessas crianças. E a mãe... ela já tinha muitos problemas, né, já no casamento e pela maneira dela de ser, e isso só piorou depois que o pai foi embora, que o marido foi embora. Foi aí que ela virou uma alcoólatra. Ela trabalhava como garçonete numa lanchonete e ela era namorada do dono dessa lanchonete, que era separado. Então ela passava semanas fora de casa, ela não era uma mãe presente. Quando ela aparecia, ela estava bêbada. Então era daquelas mulheres que chegavam bêbada, com aquela roupa curtinha, que gastava todo o dinheiro com roupa, maquiagem, perfume e etc. Ela deixava dinheiro com as crianças, mas chegou uma época que nem isso ela fazia mais, as crianças tinham que se virar. Quando eu falo crianças, é o Lokan e a Maia, porque eles eram o foco da casa. Eles que cozinhavam, eles que limpavam a casa, eles que tinham que cuidar desses 3 irmãos menores, eles que tinham que levá-los para a escola, eles também estudavam. Então assim, eles saíam cedo, tinham que dar banho em todas as crianças, arrumar todas as crianças, dar café da manhã para as crianças, levavam todos eles para a escola, depois tinham que buscá-los, e assim, gente, aquela vida extremamente corrida. Então a Maia era a mãe, o Lokan era o pai dessas crianças. E o menino de 13 anos, ele era um menino problemático, ele estava naquela aborrecência. Às vezes ele saía de madrugada e não voltava para casa, o Lokan saía na rua desesperado atrás dele, ele e a Maia ficavam acordados de noite, preocupados. Uma das menininhas acaba se acidentando, que cai de uma bancada, eles que têm que ir pro hospital. A mãe, gente, não tá nem aí. A mãe não sabe nem o que tá acontecendo. E no decorrer dessa narrativa, os dois acabam mostrando um para o outro esse amor, esse sentimento que um sente pelo outro. Só que eles sabem que isso é errado, eles sabem que o incesto é crime. E o maior medo deles é, se alguém descobre, porque assim, eles já têm que segurar todo o peso, porque assim, gente, se alguém da escola, se a justiça fica sabendo que a mãe não é presente, eles tomam essas crianças. Então eles se separam. Então o Lokan e a Maia, eles se viravam nos 30 para que isso não acontecesse, para que eles ficassem com os irmãos ali dentro de casa, porque eles eram uma família. Eles não queriam se separar dos irmãos. Por mais que a vida deles fosse corrida, que eles não tinham como... Sabe, eles não eram adolescentes que saíam,
né, que tinha aquela vida normal. Não, eles tinham que cuidar de uma família. E eles não queriam que essa família se separasse, então eles seguravam todas as pontas possíveis para que isso não acontecesse. E se eles se relacionassem, como que ia ser? Não tem como, a sociedade não iria aceitá-los, as crianças não iriam aceitá-los, e eles iam acabar se separando, né, o juizado de menores ia aparecer e levar todo mundo embora. E não era isso que eles queriam. Então, assim, eles já tinham se beijado, eles já estavam tendo envolvimento, mas nunca tinham chegado aos finalmente, ok? E eles tentavam segurar isso, porque o Logan já estava para fazer 18 anos, ele ia para a faculdade e ele já ia começar a trabalhar. E um ano depois a Maya também já completaria 18 anos. Então eles ficavam pensando muito no futuro, que eles só iriam conseguir realmente ficar juntos depois que as crianças crescessem e cada uma fosse viver as suas vidas. Mas enfim, gente, não é isso exatamente que acontece. Não acontece o que realmente eles estavam planejando. É um livro triste, gente. É um livro assim que você termina ele e você fica com nó na garganta, você fica com dor no peito. E aí entra várias reflexões. Por exemplo, eu vou dar os meus exemplos do que eu senti lendo o livro. Você fica pensando... Isso é uma coisa que o próprio Logan com a Maya se questiona no decorrer da narrativa. Será que esse sentimento... Em um momento da história eles falam, será que esse sentimento sempre existiu? Ou ele existe devido à qualidade de vida que nós temos? Não é a qualidade, mas a rotina de vida que nós temos. Que a vida que nós temos nos impulsionou a gente ser um apaixonado pelo outro. Porque eles acabaram se vendo ali como a mãe e o pai. Eles que tinham que fazer a compra do mês, eles que tinham que pagar as contas. Então eles se viram como o pai e a mãe ali dentro. Será que foi essa condição que fez com que eles se apaixonassem ou isso já vem desde sempre? Então em algum momento da história eles questionam isso e você como leitor, quando termina o livro, você também se pergunta, será que foi isso que fez com que eles se apaixonassem? Só que isso é escrito de uma forma muito peculiar no decorrer da narrativa, lá no comecinho do livro, que mostra que esse sentimento já vem, mesmo quando o pai e a mãe estavam morando juntos, quando eles não tinham tantas responsabilidades dessa forma. A Maya com o Logan, eles nunca se viram como irmãos, e sim como melhores amigos. Eles têm uma diferença de 13 meses de um para o outro. E a Maya com o Logan, eles falam no livro, a gente sempre se viu como amigos, melhores amigos. E na adolescência, um começou a olhar o outro de uma forma diferente. A Maya, ele descreve a Maya tendo os cabelos longos, ruivos, olhos azuis, pele pálida, uma menina assim muito bonita. O Logan, ele tem um cabelo escuro, com os olhos verdes, uma pele pálida. Então assim, um começou a olhar o outro de uma forma diferente. Tanto que a própria Maya, ela fala, eu não me imagino com o irmão dela de 13 anos ou com o outro menorzinho, ela não consegue, ela sente repulsa, ela sente nojo, mas com o Logan isso não acontece. E o Logan é a mesma coisa, tem a menininha de 5 anos, ela é linda, mas ele fala, eu nunca me imagino beijando alguma coisa, ele tem repulsa, ele tem nojo, mas com a Maya não. Eles nunca se viram como irmãos desde pequeno. Então como que a sociedade vai lidar com isso? E a vida que eles têm, porque na verdade isso não é um abuso. Ambos gostam do outro, é um sentimento de amor. Então é um livro, gente, muito difícil. É uma leitura muito difícil quando você se imagina ali. E no final do livro, quando a história tá desenrolando, que eles mencionam os vizinhos que moram ao redor. E aí eu me coloquei como uma dessas vizinhas. Com certeza eu iria julgá-los, porque eu não sei o que se passava dentro da casa, eu não sei o que se passa entre os dois. Então, se acontece uma coisa dessa com o vizinho aqui da minha casa ao lado, eu vou julgar. E aí eu falei, gente, eu ia julgar uma coisa que é tão pura, que é tão bela, que é tão sensacional, não pelo fato de eles serem irmãos, mas pelo sentimento que um tem pelo outro. E aí você se pega naquela situação, até que ponto isso é errado? Até que ponto isso é certo? Então é muito difícil quando existe um amor verdadeiro em torno disso.
tá? E eu sou sou muito vítima para falar sobre isso, porque eu tenho uma amiga, óbvio que eu não vou citar nomes, uma conhecida, não chega a ser minha melhor amiga, mas uma amiga que um dia ela chegou em mim e falou: eu preciso te contar uma coisa, tô apaixonada e etc. Só que eu sei que você é uma pessoa que não tem muitos preconceitos e eu vou tentar desabafar porque eu preciso falar com alguém. E eu falei, ok, que eu sou uma pessoa que, assim, quem me conhece sabe que eu não tenho preconceitos com nada, gente. Assim, se existe um preconceito em mim, eu não descobri ainda. E ela chegou e falou: eu tô apaixonada, né, pelo ciclano, meu irmão. E eu conheço também o irmão. Fiquei chocada? Fiquei. Mas eu não tive preconceito. E ela começou a me contar a história. E assim, eles não têm problema familiar nenhum. São filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e moram todo mundo junto. E até hoje eles estão juntos. Eles casaram, um casamento pagão, óbvio, às escondidas. E eles estão juntos até hoje, mas ninguém sabe disso. Ninguém. Eles são irmãos que moram juntos, moram numa mesma casa, separada dos pais. Porque um foi estudar, o outro foi estudar, e eles acharam legal, que seria legal eles morarem juntos. Mas na verdade eles têm um relacionamento de homem e mulher. Até que ponto que eu vou julgar esse casal? Eu não consigo. Porque eu sei que os sentimentos são verdadeiros, existe amor, e só que eles não têm como colocar isso pra fora. Quantos casos por aí existem? Uma coisa é quando é abuso, uma coisa é quando, né, existem casos e casos. Mas existem casos que existe realmente um sentimento. E quem que vai explicar isso, se é certo ou errado? Então, assim, eu considero crime, eu considero algo errado quando existe abuso. Agora, quando um quer e o outro quer, isso pra mim não é abuso, isso é sentimento e ponto. Então, assim, gente, ele é um livro muito incrível. Ele tem uma narrativa, assim, bem peculiar. A autora escreveu isso de uma forma muito delicada, né? De uma forma, assim... É um livro que você começa a ler, você não quer parar mais. E você lê ele super rapidinho, porque é uma leitura que, né, flui. E você fica ali querendo saber o final. E assim, é um livro para discussão mesmo para quem já leu o livro, né? Não adianta uma pessoa querer discutir que isso é errado se você não leu o livro, né? Então, assim, pra você que já leu o livro, o que você acha? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. É um livro muito profundo, foi um dos melhores livros que eu li em 2015. É um livro que eu não sei se eu irei ler de novo, porque é um livro muito triste, é um livro que eu chorei muito. São personagens que eu vou carregar pro resto da minha vida, e só pra quem leu que vai entender. E você fica, poxa vida, por quê, né? Enfim, é um livro incrível. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!